Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, aqui é a professora Carol. Boa tarde. Nós vamos começar hoje um novo conteúdo. Então, nós vamos trabalhar sobre as representações cartográficas. Então, eu trouxe aqui para vocês a habilidade referente a esse conteúdo. Eu espero que ao final dessa aula vocês consigam ler e interpretar os diferentes tipos de mapas do Brasil por meio de técnicas distintas, inclusive com as tecnologias digitais, tá? Então a gente vai aprender um pouquinho quais são os tipos de representações cartográficas que existem, certinho? Então vamos lá. Sobre as representações cartográficas, eu trouxe esse texto, então acompanhe a leitura comigo, porque ele vai dar um resumo do que esperar, né, sobre esse conteúdo. Então, a cartografia, como sabemos, é a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas e representações cartográficas em geral. Então, a cartografia é elaboração e estudo de mapas, tá? Incluindo plantas, croquis e cartas gráficas. Existem dessa forma alguns conceitos básicos de cartografia, tá? Então, esses conceitos básicos serão o que a gente vai aprender na aula de hoje, tá? Que nos permitem entender os elementos dessa área de estudos com uma maior facilidade. Saber, por exemplo, noções como a de escala, legenda e projeções auxilia-nos a identificar com mais facilidade as informações de um mapa e as formas utilizadas para elaborá-lo. Então, nós vamos entender alguns conceitos básicos, entender escala, né, o que é escala, o que são as legendas dos mapas e tipos de projeções, tá? De forma introdutória, de forma básica, né? Até porque o ensino remoto não nos permite aprofundar tanto nessas questões. Então, a seguir, né, eu vou trazer para vocês um resumo dos principais conceitos da cartografia. Então, vamos lá. Então, nós vamos começar, né, para entender esses conceitos básicos da cartografia, pelo conceito de mapa, tá? Nesse período, né, nesse terceiro bimestre, a gente vai ver muito sobre mapas, sobre cartografias, então é importante que a gente entenda de fato o conceito de mapa. Então, o que é um mapa? O mapa é uma representação reduzida de uma área do espaço geográfico. Então, a gente observa o espaço geográfico e a gente representa de uma forma bem reduzida aquele espaço. Isso é um mapa. Então, o mapa temático, por sua vez, é uma representação de um espaço realizada a partir de uma determinada perspectiva ou tema. Lembra que na aula anterior nós vimos sobre regionalização, as regiões do Brasil? Então, nós vimos um mapa temático, ou seja, um mapa que regionalizou, pegou o espaço geográfico brasileiro e dividiu em regiões, né, levando em consideração algumas características, alguns critérios. Então, os mapas, né, eles são feitos através de uma perspectiva ou tema, que pode variar entre indicadores sociais, naturais e outros. Esse mapa, como a gente pode ver aqui, esse que eu trouxe para vocês, é o mapa do estado de Goiás, então, ou seja, do nosso estado. E ele tem algumas divisões, tá? Essas divisões, elas podem ser conferidas aqui na legenda, tá? Nos próximos slides, nós vamos falar especificamente do que é legenda, para a gente entender e identificar esses elementos no mapa, certo? Então, vamos prosseguir. Depois, né, de já entendermos sobre os mapas, nós temos as plantas. Coloquei aqui para vocês um exemplo de uma planta. O que são plantas, tá? São representações cartográficas realizadas a partir de uma escala muito grande, ou seja, de uma área muito pequena e um nível de detalhamento maior. Então, ou seja, essa planta pra gente, ela mostra alguns ambientes de uma casa. Então, a perspectiva que a gente tem é como se a gente estivesse vendo de cima, né, observando os espaços daquela casa ou daquele apartamento. Então, a gente pode
observar nessa planta? Aqui é a região do banheiro, né? Então a gente vê de cima que tem um vaso. Aqui, por exemplo, seria uma sala de estar, porque nós vemos os sofazinhos. Aqui é a cozinha, porque a gente vê uma mesa de jantar, nós vemos a pia, nós vemos o fogão. E aqui o quarto. Então vocês estão vendo que a gente tem uma perspectiva de cima para baixo, como se a gente observasse um apartamento, né, de cima, como se não tivesse o teto do último andar e a gente conseguisse visualizar os ambientes de cima para baixo. Então, isso é uma planta. Então, a gente tem, né, uma área muito pequena sendo detalhada, e esse detalhamento, através dos desenhos desses espaços, a gente chama de plantas. Então, as plantas elas são muito utilizadas para representar casas e moradias em geral, além de bairros, parques e empreendimentos, tá? Então, uma das formas, né, de representações cartográficas que nós temos na verdade, são as plantas, tá? Então, aqui, a seguir, né, nós vamos falar agora um pouquinho sobre os croquis. Eu coloquei como exemplo aqui para vocês verem o que são croquis, né? Comparado aos outros que eu mostrei, né, o mapa, a planta, o croquis ele é mais simples e ele foi feito para ser mais simples porque ele é um esboço, tá? É um esboço cartográfico de uma determinada área. Em outras palavras, é um mapa produzido sem escala, sem os procedimentos padrões, né? Serve apenas para obtenção de informações gerais de uma área. Então, o que a gente pode observar aqui desse croquis? A pessoa detalhou, por exemplo, talvez o trajeto que ela faz da casa até um determinado lugar. Então, ela colocou aqui a praça, que é um ponto de referência, uma clínica, e aqui o caminho que ela percorre. Vocês estão vendo, não tem nenhuma legenda, assim, que traz pra gente informações mais detalhadas, não tem escala, então a gente não sabe quanto do mapa foi ampliado ou não. É um esboço, tá? Um esboço. Isso se chama croquis, tá? Uma forma de representação cartográfica também. Então, agora a gente vai para um conceito básico que ele é muito importante, que é o conceito de escala. O que é a escala? É a proporção entre a área real e a sua representação em um mapa. Geralmente aparece designada nos próprios mapas na forma numérica e ou na forma gráfica. Então, basicamente, como podemos entender escala? Se a gente pensa no Brasil, se a gente pensa no território de Goiás, são territórios muito grandes, não dá para a gente representar de forma fiel, né, na questão do tamanho. Então, a gente precisa adaptar. Então, quando a gente constrói um mapa, a gente está construindo uma representação daquele espaço geográfico. Então, a gente precisa adaptar o seu tamanho, né? Adaptar a sua proporção. A escala determina para a gente que proporção é essa. Então, a gente pode ler aqui esse número. Então, ou seja, é 1 para 25 mil. Então, ou seja, a cada 1 centímetro que a gente observa no mapa, isso equivale a 250 metros no terreno real. Então, a escala mostra para a gente essa proporção entre o tamanho real e o tamanho que foi representado. Então eu trouxe aqui para vocês 2 mapas, tá? Esses 2 mapas, a gente consegue observar um pouquinho isso. Então, pensando no Brasil. O Brasil tem um tamanho continental, tá? Nesse primeiro mapa aqui. Não dá pra gente representar toda a proporção real do Brasil, então a gente precisa fazer uma representação, tá? Então, esse mapa é uma representação e ele apresenta a escala aqui do quanto foi reduzido, tá? Pra gente poder conseguir ver o todo, tá? E aqui a gente tem um enfoque aqui na região do Sudeste, a gente consegue ver a escala que representa, né, essa proporção entre o tamanho real e a representação desse estado no mapa. Então, 1 para 25 milhões está muito mais longe, porque é como se nós estivéssemos de um determinado ponto 25 milhões de centímetros. E nesse segundo mapa, né, a escala está mais próxima. Enquanto no primeiro está 25 milhões de centímetros de distância, por exemplo, nesse segundo nós estamos apenas a 4 mil milhões, né,
de distância, então, ou seja, está mais próximo. Por isso que ele, né, traz para a gente mais detalhes dessa região. Então, escala é isso, tá? É a proporção entre a área real e sua representação em um mapa. Então, todos os mapas que a gente for observar, vai ter lá a sua escala, tá? Que apresenta essa proporção entre a área real e a sua representação, certo? Agora pensando nas legendas, tá? Todos os mapas também contêm legendas. O que são as legendas dos mapas? É a utilização de símbolos em mapas para definir algumas representações. E está sempre presente em mapas temáticos, tá? Então, sempre que a gente trabalha mapas temáticos, nós temos alguns símbolos que vão definir representações no mapa. Alguns símbolos cartográficos e suas legendas são padronizados para todos os mapas, como o azul para designar a água, o verde para indicar uma área de vegetação, entre outros. Então, a gente sempre vai encontrar nas legendas esses aspectos. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Aqui a gente tem, olha, as cores verde, tá? Designando alguns biomas nesse mapa. Então, em verde nós temos a região da Amazônia, da Mata Atlântica, mas também temos o amarelo como Cerrado, o lilás como Pantanal, laranja, a Caatinga, e em amarelo nós temos Pampa. Então, a gente consegue observar, né, a legenda e algumas características presentes nessas legendas. De certa forma, as legendas nos auxiliam a entender aquela representação cartográfica, tá? Então, elas auxiliam nisso, nessa compreensão, tá? Então, isso aqui é muito simples. Então, a gente sempre, quando vai ver algum mapa temático, ele precisa vir com uma legenda para auxiliar, né, o entendimento, a interpretação daquele mapa. E, por último, trouxe esse mapa, né, que mostra para a gente os continentes. Aqui na legenda, separado em cores, tem determinados continentes, tá? Nós começamos aqui por essa cor, nós temos, né, o continente africano. Aqui em azul nós temos a Antártida. Em verde nós temos o continente asiático. Olha o tamanho do continente asiático, né? Enorme. Aqui nessa cor mais clara, Oceania. Em roxo nós temos a Europa e em vermelho a América, né? Aqui acima América do Norte, aqui América Central e América do Sul, certo? Então as legendas nos auxiliam, tá? A entender e compreender, né? Algumas características importantes dos mapas. Pensando agora um pouquinho na questão da orientação, tá? Quando a gente fala em orientação, nossa, a gente sempre vai pensar um pouquinho na bússola, na rosa dos ventos, né? Então, a orientação é a determinação de ao menos um dos pontos cardeais que é importante para representar a direção da área de um mapa. Alguns instrumentos utilizados na determinação da orientação cartográfica são a rosa dos ventos, a bússola e o aparelho GPS. Então, aqui nós temos, né, determinado região norte, região sul, leste, oeste. Então, né, essas direções são importantes, né? Essas orientações são importantes também quando a gente vai olhar uma representação cartográfica, quando a gente vai observar um mapa, tá? Também é importante, quando a gente fala em representações cartográficas, entendermos as projeções, tá? O que são projeções? São um sistema de representação da Terra, que é geoide e quase arredondada, em um plano, de forma que sempre haverá distorções. Gente, todo mapa tem distorções, tá? Porque ele é uma representação. Então, quando a gente tem uma representação, a gente vai distorcer alguma coisa ou outra, porque não tem como a gente retratar fielmente, tá? Por exemplo, a forma geoide da Terra no mapa. Então, no sistema de projeções cartográficas, a gente tenta utilizar a melhor estratégia para definir quais serão as alterações entre o real e a representação cartográfica, com base no tipo de mapa a ser produzido. Por exemplo, né, quando a gente pega o mapa mundi, né, aquele mapa mais plano,
ele tem uma distorção, porque nós sabemos que o planeta Terra é uma esfera. Então, quando ele está representado, né, num retângulo, então ele tem distorções. Da mesma forma, quando a gente pega outras formas de mapas, tá? Todos vão apresentar um certo tipo de distorção, porque isso é normal, porque essa é uma representação do espaço geográfico, tá? Agora pensando na hypsometria, também chamada de altimetria, é o sistema de medição, então isso aqui é importante, é uma forma de medir e representar as altitudes de um determinado ambiente e suas formas de relevo. Então, um mapa hypsométrico ou altimétrico é um mapa que define, por meio de cores e tons, as diferenças de altitude em uma determinada região. Então, aqui eu trouxe para vocês, na primeira imagem, uma montanha. Então, vocês estão vendo essas linhas vão marcando a altitude. Então, um mapa altimétrico, ele tenta representar essa questão da altitude em linhas e cores, como no segundo mapa aqui que a gente pode ver. O ponto mais alto dessa montanha é esse aqui que marca 160. E nós podemos ver aqui que a cor que representa esse ponto mais alto é a cor vermelha. E conforme a cor vai ficando mais fraca, então, né, a altitude é menor. Nesse sentido, isso aqui é um mapa altimétrico. Então, quando a cor está mais forte, representa o ponto mais alto. Quando está mais fraca, representa uma altitude mais baixa, tá? Então, esse também é uma forma, um tipo de representação cartográfica, tá? Temos também, né, como formas de representações cartográficas, latitude e longitude, que são essas linhas. Então, nós podemos ver que longitude são representadas na forma vertical e latitude na forma horizontal. A latitude, que é essa forma horizontal, é a distância medida em graus entre qualquer ponto da superfície terrestre e a linha do Equador. Então, tem como base a linha do Equador, tá? Que é um traçado imaginário que se encontra a uma igual distância entre o extremo norte do planeta e o extremo sul da Terra. Então, tem uma linha imaginária que passa no meio que a gente chama de linha do Equador. E longitude toma como base o quê? O meridiano de Greenwich, que separa os hemisférios leste e oeste, tá? Então, latitude e longitude vai ter como referência a latitude a linha do Equador e a longitude o meridiano de Greenwich. E por fim, né, para a gente finalizar nosso conteúdo, eu apresento para vocês a sigla SIG. O que significa essa sigla? SIG é a sigla para Sistema de Informações Geográficas, então, ou seja, é o conjunto de métodos e sistemas que permitem a análise, a coleta, armazenamento e manipulações de informações sobre uma dada área do espaço geográfico. E para isso, né, se utiliza muitas vezes técnicas e procedimentos tecnológicos, como softwares, imagens de satélites, aparelhos eletrônicos em geral. Então, por exemplo, quando a gente utiliza o Google Maps, a gente está utilizando um sistema de informação geográfica, né, com uso de tecnologia, né? Então, o uso do Maps, o uso do GPS, quando a gente observa, né, o Google Street View, para ver a imagem de satélite. Então, a gente está utilizando, né, esses sistemas de informações geográficas que se utilizam, né, dos aportes tecnológicos para a gente apreender e analisar, estudar, se localizar, né, por meio do espaço geográfico através desses inventos, dessas ferramentas tecnológicas. E é isso, meninos. Espero que vocês tenham entendido. Fui passando um pouquinho rápido sobre todas essas representações cartográficas, mas serve, né, já para a gente ter uma noção desses conceitos básicos, conceitos gerais, e também ter uma noção para a gente conseguir responder a atividade na próxima aula. Eu fico por aqui. Um beijo para vocês e a gente se vê na próxima aula.